2 Timóteo, capítulo 4. Irmãos, nós estamos aqui diante, talvez que seja um dos últimos escritos registrados do apóstolo Paulo. Com certeza essa foi sua última carta registrada, provavelmente um dos seus últimos escritos. E aqui o apóstolo Paulo está chegando ao fim da sua jornada e ele está passando as instruções para o jovem pastor Timóteo, que daqui para frente teria agora que assumir responsabilidade junto com outros irmãos de continuar pregando a palavra de Deus, continuar pregando o evangelho, mesmo diante de todos os desafios que viriam, mesmo diante de todas as lutas. E aqui desde da primeira carta tem diversas instruções do apóstolo Paulo a Timóteo. Aí vamos vir para a segunda carta e chega no último capítulo, provavelmente os últimos escritos do apóstolo Paulo. Vamos ler, irmãos, esse texto do verso 6 até o verso 18. Eu vou estar lendo, peço só que os irmãos me acompanhem aí na Bíblia de vocês e que possamos prestar bastante atenção nesse texto. Esse texto, irmãos, é muito rico em informações, ele é muito rico em instruções, em doutrina para nossas vidas. É um texto que é até difícil de você organizar em apenas uma mensagem. É um texto que talvez precisa de um congresso inteiro para a gente poder explorar ele da forma que precisa ser explorado. Então, peço que os irmãos prestem bastante atenção nessa leitura, que possamos acompanhar juntos. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marco e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, estamos diante da sua santa e poderosa palavra, Deus. Que o Senhor possa nos ensinar e nos alimentar através dela, Deus. Que o Senhor me use como ferramenta do Senhor para mais uma porção do alimento do seu povo, Deus. Que somente a sua palavra, Pai, seja exposta nessa noite. Que seja, ó Deus, tão somente a vontade do Senhor que seja revelada para a sua igreja.
Que o Senhor prepare nossas mentes, nossos corações, para receber, ó Deus, da semente que é a sua palavra, e que essa semente possa dar frutos em nossos corações, para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Aqui, irmãos, nós vemos que Paulo está nos seus últimos dias. Paulo está preso em Roma, em sua segunda prisão, somente em Roma. Sabemos que Paulo passou por diversas prisões, diversas perseguições, diversas lutas, diversos desafios, e aqui ele está na sua segunda prisão em Roma, provavelmente no ano 68 depois de Cristo, no reinado do imperador Nero, onde Nero ele intensificou a perseguição contra os cristãos. E Paulo, sendo considerado um dos líderes ou o principal líder do cristianismo, principalmente fora de Jerusalém, no caso em Roma, Paulo foi preso e, consequentemente, Paulo seria morto para ser demonstrado como testemunho de como seria a vida dos cristãos dali para frente, o que os cristãos receberiam se continuasse adorando ao seu Deus, continuasse servindo a Cristo. Então Paulo estava ali, preso na masmorra, no lugar escuro, frio, úmido, sozinho, abandonado, tendo certeza de que a sua morte estava próxima. E com isso, Paulo escreve essa carta a Timóteo, na expectativa de instruir mais uma vez a Timóteo, preocupado com que o reino de Deus continuasse sendo proclamado. E aí a gente vê aqui no finalzinho, uma das suas últimas instruções a Timóteo, ainda no capítulo 4, vou ler para os irmãos os primeiros versículos de 1 a 5, que Paulo diz para Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente teu ministério. Aqui o apóstolo Paulo está chamando a atenção do jovem Timóteo, que estava começando seu ministério. Mesmo diante das aflições, das lutas que viriam, ele precisava pregar o evangelho, pregar a palavra, independente do que acontecesse com ele, quer seja oportuna a oportunidade, quer não seja, pregue a palavra. E esse foi o estímulo que Paulo deu a Timóteo. E aí Paulo segue a sua carta, segue as suas escritas, e aí a gente entra agora no texto que nós lemos inicialmente. E aí nós vamos tentar explorar um pouquinho desse texto. E aí no verso 6, depois de Paulo ter direcionado uma ordem, um ensinamento ao Timóteo, agora ele vai falar sobre ele, sobre o que está acontecendo com ele. E ele diz no verso 6: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Aqui, irmãos, nós vemos que Paulo ele tem certeza que o tempo da sua partida está chegando. Paulo está convicto disso. Ele sabe que o seu ministério aqui na terra está encerrando. E aí ele diz: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação. O que seria isso, irmãos? O que seria libação? O que seria o que Paulo quis dizer que ele estava sendo oferecido por libação? Lá para o povo de Israel, para os judeus, eles tinham diversas formas de sacrifícios a Deus, de ofertas a Deus por intermédio de sacrifícios. A gente vê os sacrifícios de animais, sacrifício e entregas de alimentos.
E essa libação era uma das ofertas, dos sacrifícios que eram entregues a Deus. E como que era isso, irmãos? Um líquido era derramado ou no chão ou sobre o altar, a qual foi feito o sacrifício por um animal. E como que era essa oferta? E que líquido era esse? Maioria das vezes, ou era vinho ou era azeite. Não era qualquer líquido, mas era um líquido valioso. E isso acontecia no fim da cerimônia. Quando a cerimônia já estava encerrando, quando todos os sacrifícios já foram feitos, esse era o último sacrifício, um sacrifício de aroma suave ao Senhor. Eles lavavam aquele local não simplesmente com água, mas com vinho ou com azeite. Essa era a oferta de libação. Então Paulo está dizendo que a sua vida agora, naquele momento, o final da sua vida está sendo sua última oferta. Depois de todo o sacrifício que Paulo já entregou pelo reino de Deus, esse agora é seu último sacrifício, a sua morte. Ele está sendo entregue como libação, como aroma suave ao Senhor. E ele continua: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Esse versículo, irmãos, é muito conhecido e tem sido bastante usado. Quando a gente vê um anúncio, uma informação da morte de alguém, a gente vê esse versículo junto com a informação. A gente tem visto diversas vezes isso com um militar que é morto, tanto no exército quanto com um policial, ou até mesmo em algumas cerimônias que nós vemos aqui mesmo na cidade. Eu já vi com alguns parentes ou pessoas conhecidas que esse versículo estava lá: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Só que, irmãos, não que isso não possa ser usado um dia na nossa partida, mas que se isso for usado na nossa partida, que seja usado de forma verdadeira, que realmente nós possamos na nossa vida combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. E por que Paulo fala isso com certeza? Ele está falando de si mesmo, mas ele fala com convicção que ele combateu o bom combate. E aqui, irmãos, combater o bom combate traz o entendimento de uma luta, de uma guerra, de uma batalha. E foi assim que Paulo encarou a sua vida no reino de Deus, como uma luta, como uma batalha, como uma guerra. Quando Paulo, ele sabia que diante dos seus olhos havia diversas terras a qual não conhecia o evangelho, a qual pertencia ao inimigo, e eles precisavam entrar naquele lugar, proclamar o reino de Deus, estabelecer o evangelho. Ele sabia que isso seria uma luta, irmão. Seria como soldados indo em direção à batalha para tomar posse do terreno do inimigo. Então Paulo, ele combateu esse bom combate, ele lutou pelo evangelho, ele lutou pelo reino de Deus. E aí ele diz: completei a carreira. Por que ele completou a carreira, irmãos? Porque até o final de sua vida, ele foi fiel ao seu chamado. Ele cumpriu tudo aquilo que Deus o chamou para fazer. Ele foi fiel, ele cumpriu e completou toda a sua carreira no reino de Deus. Que nós possamos, até o final das nossas vidas, irmãos, não desistir, mas completar a nossa carreira, completar o nosso chamado, completar aquilo que Deus nos chamou para fazer, com os nossos dons, com o nosso serviço no reino de Deus e a sua igreja. E ele completa: guardei a fé. E como que ele guardou a fé, irmãos? Mesmo diante de todos os desafios que ele passou, mesmo sabendo que a morte já era uma realidade, mesmo sabendo que ele estava num lugar de desprezo, num lugar, como eu disse no início, escuro, frio, úmido, sozinho, abandonado, mesmo ele vendo que a sua morte já estava preparada diante dos seus olhos, ainda assim ele tinha convicção da nossa fé. Que nós possamos também, irmãos, assim como ele, guardar a nossa fé, mesmo diante dos nossos maiores desafios, mesmo diante dos nossos últimos dias, mesmo diante até mesmo de um leito de morte, guardar a nossa fé. E como nós temos certeza que ele guardou a fé, irmãos? Porque no versículo 8 ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então ele tinha certeza, irmãos,
a sua fé, a sua convicção, que mesmo diante daquilo que ele estava passando, ou daquilo que ele iria passar ainda, a promessa de que Deus fez, que daria a ele a coroa da justiça, iria se cumprir sobre sua vida. E ele deixa aqui um recado para toda a posteridade, que não seria somente para ele, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Todos nós, irmãos, que amamos e que esperamos pela vinda do Senhor para nos buscar, a todos nós será dada a coroa da justiça. E Paulo guardou sua fé, porque mesmo diante desse desafio, ele sabia da promessa que Deus tinha para a sua vida. E ele não desistiu, irmãos, não abandonou o Senhor nem a sua fé. Seguimos agora, irmãos, e vamos usar aqui alguns exemplos de alguns homens que são citados como aplicação para nossas vidas. Paulo diz: procura vir ter comigo depressa. Esse é o recado que ele está dando para Timóteo. Procura, Timóteo, vir comigo depressa. Paulo aqui, irmãos, com um tom de urgência, estando sozinho, abandonado por muitos, querendo um amigo, alguém para trazer um pouco de consolo, preocupado também com o frio, com o inverno que estava por vir, que nós vamos ver um pouco mais na frente. Ele pede: vem depressa, Timóteo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Um dos motivos de Paulo estar sozinho foi o abandono. E aqui eu quero usar Demas como um exemplo, algo que nós aprendemos na palestra, da primeira palestra que nós estamos tendo aqui com o jovem, com o irmão Felipe, que nós temos que nos identificar com todos os personagens da Bíblia, até mesmo com os vilões. A gente só quer se identificar com Paulo, com Davi, com Abraão, mas a gente esquece de se identificar com esses homens. E aqui diz que Demas, amando o presente século, me abandonou. Aqui duas coisas me chamam a atenção, irmãos. Primeiro, Demas, amando o presente século. Que presente século era esse, irmãos? Era o primeiro século da era cristã. Lá pelos anos 60 e poucos, logo no início, 21 séculos atrás. E eu penso, irmãos, se Demas abandonou o Evangelho por causa daquele primeiro século, que talvez não tinha muita coisa a oferecer, que diria nós, neste século presente, com tanta facilidade que nós temos diante dos nossos olhos? Será que nós, irmãos, também não iríamos abandonar o Senhor? Ou será que nós já não temos abandonado o Senhor em nosso coração, e talvez a gente ainda não colocou isso de forma prática, porque a perseguição ainda não chegou, porque ainda nós não fomos testados de fato? Talvez esse abandono aqui de Demas não foi simplesmente nesse sufoco que Paulo estava passando, mas isso já começou no seu coração. Isso só foi manifestado quando a perseguição chegou até ele. E Demas, amando o presente século, me abandonou. E a outra coisa que me chama a atenção, irmãos, é que Demas estava ouvindo do próprio apóstolo Paulo. Ensinamentos do próprio apóstolo Paulo. Vendo milagres, prodígios, maravilhas, vidas sendo transformadas, vidas sendo curadas pelo apóstolo Paulo, e ainda assim o abandonou. Que dirá de nós hoje, irmãos? Será que nós não temos amado o presente século que nós vivemos? E será que em nosso coração nós já nos temos abandonado o Senhor? Por isso que todo esse momento de reflexão, de contrição, devemos fazer diariamente, olhar para dentro de nós e saber se nós temos amado mais o Senhor, o seu Evangelho, o seu reino, do que amado a este século. E aí a gente se colocando aqui também no lugar de Paulo, precisamos saber que na nossa caminhada, em diversos momentos, também terão diversos Demas em nossas vidas. Pessoas talvez a qual nós investimos tempo, investimos todo o nosso amor, o nosso tempo, e em algum momento
abandone o evangelho, nos abandone. Abandone a igreja que talvez tanto a assistiu quando ela precisou. Se isso aconteceu com Paulo, irmão, por que não pode acontecer conosco? Assim como Paulo não desanimou por causa disso, não devemos desanimar também. E Paulo, irmão, foi abandonado, ou Paulo estava sozinho, não somente porque ele foi abandonado, mas porque a missão precisava continuar. E Paulo diz que Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, ou seja, não foi simplesmente só abandono, mas alguns irmãos que estavam ali perto deles tiveram que continuar a missão. Paulo envia cada um para uma região, continue a pregar o evangelho. O que Paulo está querendo dizer, irmãos, que o reino de Deus é muito maior e mais importante do que a sua própria vida. Paulo, quando ele enxerga a importância do avanço do reino de Deus, ele não olha para os seus caprichos. Paulo não está preocupado com o que ele está passando, mas que o reino de Deus continue avançando. Eu estou sozinho, alguns me abandonaram, mas alguns continuam a missão, e é assim que deve ser, irmãos. Não preciso ou não quero que vocês fiquem comigo, eu quero que vocês continuem a pregar o evangelho. A nossa vida, irmãos, os nossos prazeres, aquilo que nós temos como precioso, é muito pequeno comparado ao reino de Deus ao qual nós servimos. E aí, mesmo diante disso tudo, Deus sempre tem algo que nos traz um pouco de esperança. Deus sempre tem um consolo para nossas vidas. E aí ele diz aqui no verso 11: somente Lucas está comigo. Ainda tem aqueles, irmãos, qual Deus coloca junto conosco na nossa vida, nos momentos mais difíceis. Devemos saber que sempre terá aquelas pessoas que são fiéis a Deus e que Deus usará para nos ajudar nos momentos mais difíceis. E que nós também possamos ser como Lucas, não abandonar aos nossos irmãos no momento de maior desafio de suas vidas. Lucas estava ali, irmão, com Paulo, correndo o risco de morrer junto com ele, se ali permanecesse. E ele continua, usando outros exemplos. Ainda no verso 11: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Irmãos, Paulo está aqui, sabendo que a sua morte está próxima, ele está chamando por Timóteo. Timóteo, vem depressa. Alguns me abandonaram, alguns tiveram que partir para outros lugares. Lucas está aqui comigo, e por favor, traga Marcos, pois ele me é útil para o ministério. E o que essa frase tem de importante aqui nesse contexto, irmãos? Traga Marcos, ele me será útil. É porque às vezes a gente não se atenta a cada personagem bíblico. Às vezes o personagem mais simples, ou que tem participação pequenas, mas de importância tão grande em alguns contextos. Quem era Marcos, ou João Marcos? Primeiro, lá em Atos, a gente vai ver, irmãos, que Marcos ele se junta ao apóstolo Paulo para pregar o evangelho aos gentios. Marcos sendo de Jerusalém. Só que diante de alguns desafios, Marcos ele desiste e volta para Jerusalém. Ele não queria caminhar com o apóstolo Paulo. E ele já abandonou o apóstolo Paulo muito antes de Paulo chegar em Roma. Logo depois, em outra viagem missionária, Marcos tenta novamente se juntar a Paulo. E ele vai junto com Barnabé, Barnabé, né? Isso. Barnabé e Marcos, ele tinham um parentesco. E eles vão juntos se juntar a Paulo para mais uma missão. Só que Paulo, irmãos, é um homem. Paulo também tem um pouco do coração orgulhoso. E Paulo fala: agora você não vai comigo não. Você me abandonou naquela vez, agora eu vou para a missão, você não vai comigo não. Barnabé, se você quiser, vamos, mas ele fica de fora. Barnabé falou: não, mas eu não vou abandonar ele não. Ele vai comigo também. E aí, a Bíblia fala ali que teve uma desavença entre não somente Paulo e Marcos, mas também entre Paulo e Barnabé, porque Paulo não queria que Marcos fosse junto,
mas Barnabé queria que ele fosse junto. O que decidiu? Paulo e Silas foram para um lado, Marcos e Barnabé foram para outro. Tiveram uma desavença. E ali até parece, irmãos, que o evangelho se dividiu, que a igreja se dividiu. Mas de uma certa forma, pela providência de Deus, a igreja cresceu, porque agora não era mais uma viagem missionária, mas se tornaram duas viagens missionárias. 2 lugares diferentes foram alcançados, porque um foi para um lado e outros foram para outro. Mas Paulo foi com o coração ressentido, principalmente com Marcos. Mas lá no final da vida de Paulo, ele pede uma coisa importante: traga Marcos comigo, ele me será útil para o ministério. E aqui, irmão, nós vemos um exemplo de perdão, um exemplo de que o reino de Deus, o ministério, o evangelho está muito, muito acima de qualquer ressentimento que nós possamos ter um com os outros. O avanço do reino de Deus, o progresso do reino de Deus, a comunhão com os santos está muito além daquilo que eu acho correto, aquilo que eu acho que é certo, ou aquilo que eu acho que é errado, se me feriu ou não feriu. O perdão deve estar acima de qualquer coisa, porque importa que o reino de Deus avance, o que importa é que o reino de Deus, o nome de Cristo seja proclamado, e pouco importa aquilo que eu esteja pensando, aquilo que eu esteja sentindo, mas que o reino possa avançar, irmãos. E aí Marcos é útil para o ministério. Se alguém, irmãos, que hoje talvez nós possamos estar desprezando por alguma falha, por algo que fez, ou porque abandonou a igreja, ou alguém em algum momento, devemos sempre lembrar que em algum momento ele pode nos ser útil para o ministério, ele pode ser útil para a igreja. Não devemos rejeitar, irmãos, devemos sempre estar com o coração aberto para receber todo aquele que quer servir ao Senhor, ainda que tenha falhado. E que se nós talvez estamos no lugar de Marcos, alguém que abandonou, alguém que abandonou a igreja em algum momento, alguém que não quis servir a igreja, lembre-se, você voltando ao reino de Deus, querendo servir, você pode ser útil ao ministério. Você pode ser tão importante como foi Marcos. Ele foi chamado pelo talvez o principal apóstolo. Nos seus últimos dias, o apóstolo Paulo queria ver Marcos. Para quê, irmãos? Provavelmente para que houvesse uma reconciliação e que ele desse a Marcos alguns direcionamentos do que ele deveria fazer e continuar a caminhada. Marcos, para Paulo, seria útil, e não somente para Paulo, mas para o ministério e para o reino de Deus. Não devemos desprezar nenhum irmão, porque Deus pode fazer através de cada um de nós infinitamente mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos, muito mais daquilo que nós acreditamos de nós mesmos. E ele continua, irmãos. Quanto a Tíquico, no versículo 12, mandei até Éfeso. Provavelmente este homem foi quem levou a carta de Paulo até Timóteo, porque Timóteo estava em Éfeso. O próprio Paulo tinha colocado Timóteo como pastor em Éfeso. E aí, quando ele diz que manda Tíquico até Éfeso, provavelmente foi ele que estava levando a carta para Paulo, para Timóteo. E Timóteo deveria receber essa carta, irmãos, e com urgência correr até Roma para poder se encontrar com o apóstolo Paulo. E aí no versículo 13, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Aqui está o grande apóstolo Paulo, maior missionário da igreja, maior evangelista, aquele a qual mais vidas foram alcançadas através dele. Final da sua vida, sozinho, clamando por uma capa, livros e o pergaminho. E essa capa, porque Paulo queria essa capa, irmão? Porque o inverno estava chegando, e por isso também que ele estava preocupado. Timóteo, venha depressa, porque se o inverno chegar nas condições que eu estou, porque na masmorra é mais frio do que fora dela, por causa da umidade, da escuridão, não entra a luz do sol, e o frio é de pessoas morrerem de não aguentar. Então ele precisava dessa capa. Essa era uma capa que as pessoas acostumavam de proteger do frio. E o grande apóstolo Paulo está ali no fim da sua vida,
clamando: por favor, traga-me uma capa, um livro e os pergaminhos. E aí Paulo, nos seus últimos dias, depois de tanto estudar toda a sua vida, continua ainda querendo aprender mais, que provavelmente os pergaminhos eram escritos da Torá, do Antigo Testamento, a qual ele queria ler, e não somente estudar, mas também ter seu coração preenchido pela palavra de Deus, onde provavelmente ali naqueles pergaminhos tinham os salmos, onde ele podia ler os salmos de Davi e ser confortado por Deus, assim como Davi foi confortado diante da sua maior perseguição. E o exemplo de Paulo, irmãos, impedir os pergaminhos para ler, mesmo diante do fim da sua vida, tem que nos servir como exemplo, que devemos buscar o Senhor tempo e fora de tempo. Nós temos toda uma vida, talvez, né, só o Senhor sabe, pela frente para aprender, e às vezes a gente não tem esse mesmo entusiasmo de um homem que estava no fim da sua vida. E aí o apóstolo Paulo pede por isso, coisas simples. Ele pede por um amigo, por uma capa, por um livro, por um pergaminho. E continua no versículo 14. Alexandre, o latoeiro, ou o ferreiro, o serralheiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará e pagar segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Alguns estudiosos acreditam que esse homem era alguém que cooperava com o apóstolo Paulo, era alguém que trabalhava com ele, era alguém que ouviu as palavras do apóstolo Paulo, era alguém que em Roma tinha uma condição de destaque, alguém que tinha conhecimento, alguém que talvez estava no julgamento de Paulo, poderia defender Paulo de alguma forma, falar algo a favor de Paulo, mas ele ou nada fez, ou se juntou aos outros em acusar Paulo. E fortemente já estava resistindo aos ensinamentos do apóstolo. E aqui o apóstolo está alertando a Timóteo: guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Você também pode passar por isso. E o apóstolo Paulo, mesmo diante disso tudo, ele enfrenta algo terrível para qualquer pessoa. Ele enfrenta a traição, talvez, daquele que estava junto com ele. E se na sua caminhada, irmãos, depois de tudo que o apóstolo Paulo fez, ele enfrentou uma traição como essa, que dirá nós, porque não, talvez, enfrentaríamos também. E isso nós não estamos isentos de passar também por isso. Mas ainda assim, irmãos, o apóstolo Paulo, ele não estava com os seus olhos olhando para aqueles que ao qual estavam à sua volta, aqueles ao qual abandonou, aqueles ao qual extraiu, ou talvez aqueles que ainda estavam com ele, mas ele tinha certeza a quem a ele servia e a quem ele deveria prestar conta, independente daquilo que pudessem fazer com ele. Paulo nos ensina aqui, irmãos, que independente de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer irmão, o nosso serviço ao Senhor deve estar como prioridade em nossas vidas. E aí, o grande apóstolo Paulo, mais uma vez, ele diz, aqui no versículo 16, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Paulo está dizendo para Timóteo, ou seja, até mesmo Timóteo não estava lá presente. Ele fala que isso não se seja posto em conta, que Deus não te cobre por você não estar lá para me ajudar. E imagina aqui, irmãos, o apóstolo Paulo diante do julgamento de Roma, onde os cristãos estavam sendo fortemente perseguidos, até mesmo acusados de terem colocado fogo em Roma, coisa que o próprio imperador Nero que fez. Todos ali odiando aos cristãos, pegam o líder do cristianismo e leva a julgamento. E ali devem estar diversos curiosos, diversas pessoas importantes de Roma para poder julgar o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, depois de tudo que ele fez, de tudo que ele passou, de tantas pessoas a qual ele alcançou, ele levanta seus olhos e não vê ninguém, não vê um rosto amigo, não vê um discípulo, não vê um irmão em Cristo, não vê ninguém para defendê-lo, ninguém para trazer o mínimo de conforto possível. A Bíblia não registra isso,
Mas a gente pode tentar imaginar, irmãos, as pessoas olhando para o apóstolo Paulo, ou falando, ou pensando: cadê o seu Deus agora? Cadê o Cristo que você serve? Do que adiantou servir a esse seu Deus toda a sua vida? Do que adiantou entregar sua vida em favor de outras pessoas? Está aqui agora abandonado, sozinho. Imagina toda acusação, todo confronto, todo desafio psicológico que o apóstolo Paulo sofreu naquele momento, de olhar para toda a sua vida e pensar se valeu a pena ou não, irmãos. Mas como eu falei, o apóstolo Paulo não estava preocupado com isso. E ele continua no versículo seguinte, versículo 17. Mesmo ele estando sozinho, abandonado, ele diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Ou seja, o apóstolo Paulo, diante daquilo, talvez sendo desafiado a saber se ele ainda continuaria crendo em tudo aquilo que ele pregou, sendo abandonado, mas ele reconheceu que o Senhor estava o assistindo, o Senhor estava com ele, o Senhor o revestiu de força, e através dele, por intermédio dele, naquele momento de julgamento, o evangelho foi pregado aos gentios. Por que isso, irmãos? Porque quando deram ao apóstolo Paulo a oportunidade de se defender, o que o apóstolo Paulo fez foi o que ele fez toda a sua vida após a sua conversão: pregar o evangelho. Ele não estava preocupado em defender a sua vida, ele estava preocupado em pregar o evangelho. Mesmo diante daquela situação, o Senhor continuou usando o apóstolo Paulo para que os gentios romanos pudessem ouvir do evangelho. E Paulo não estava preocupado a quem pudesse estar ao seu lado, mas ele olhou para o alto e sabia que o Senhor estava com ele, assim como o Senhor Jesus nos prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. E isso, irmãos, isso é questão de fé, não questão de sentimento. Nós não temos que sentir o Senhor ao nosso lado, nós temos que crer que o Senhor está ao nosso lado. Nós temos que crer que o Senhor está conosco, mesmo em momentos desfavoráveis como Paulo estava, mesmo em momentos de desafio, parecendo que tudo cooperava contra ele. Mas ele não precisava sentir, ele precisava crer, porque isso é que é fé, irmão. É saber e ter certeza de algo que nós não vemos, não sentimos, ou algo que nós temos convicção. E aí Paulo diz que: e fui libertado da boca do leão. Aqui Paulo está dizendo que naquele momento de julgamento, ele foi temporariamente absolvido. Ele não foi morto logo depois daquele julgamento. Ele foi liberto da boca do leão. Com isso, provavelmente, ele teve tempo de escrever a carta a Timóteo. Porque se ele tivesse sido condenado e morto ali, ele não teria escrito essa carta. Então ele está escrevendo essa carta depois desse acontecimento, tanto que ele está relatando este acontecimento. Então ele foi liberto de forma temporária, mas ele tinha certeza de que a sua morte chegaria. E ele continua dizendo: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. E aqui, irmãos, Paulo tem uma certeza, uma convicção. Paulo guardou a sua fé, mesmo diante desses desafios, sabendo que a sua morte era iminente e certa. Ele tinha certeza que o Senhor o livraria de toda obra maligna e o levaria a salvo para o reino celestial. E era nisso que Paulo depositava a sua esperança, era nisso que Paulo tinha confiança, e era nisso que ele estava alegre e convicto, mesmo diante de todos esses desafios. O Senhor levaria a salvo ao reino celestial. E Paulo conclui com um versículo e com a frase, glorificando a Deus nesse momento: a Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Às vezes nós só conseguimos expressar um versículo como esse diante do nosso melhor momento, quando tudo está bem, quando tudo está cooperando. Mas é através da fé, irmãos, que nós conseguiremos expressar gratidão e glórias a Deus, mesmo diante dos nossos maiores desafios,
porque nós temos que ter certeza e convicção de duas coisas: olhando para o passado e ter certeza que Jesus morreu e ressuscitou em nosso lugar, e olhando para o futuro, saber que o Senhor virá para nos buscar e nos levará a salvo para o seu reino celestial, e nos dará com ele a coroa da justiça, e nos fará viver com ele eternamente, vendo a sua face e o adorando como ele é, livres de todo pecado que esse corpo corruptível ainda carrega. E aí, irmãos, para concluir, queria ler aqui os versículos finais dessa carta, que Paulo, mesmo diante disso tudo, ele arruma um tempinho ali para saudar alguns irmãos que foram importantes na sua vida. Sauda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Aqui está a prova de que Paulo estava preocupado com o inverno. Eubulo te envia saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Os primeiros nomes que eles citam são irmãos que já caminhavam com ele há muito tempo. Ele manda saudações a esses irmãos. Ele reconhece quanto esses irmãos são importantes na sua caminhada. E os últimos irmãos que ele cita aqui, são provavelmente novos convertidos que estavam em Roma, que já estava esperando também por Timóteo. Se caso Timóteo chegasse lá, não desse tempo de pegar ainda o apóstolo Paulo vivo, procurasse a esses irmãos, para que o evangelho pudesse prosseguir ali naquele lugar em Roma, irmãos. E é o que podemos concluir, irmãos. Primeiro, que a ênfase desse texto não está simplesmente no sofrimento do evangelho. É pelo contrário, irmãos. A ênfase desse texto está na glória do evangelho. Aqui está dizendo que o evangelho ele é tão glorioso, tão glorioso, que vale tanto a pena servir ao Senhor, que mesmo diante dos maiores desafios, dos maiores sofrimentos, nada pode ofuscar a glória e o brilho do evangelho. Não é o sofrimento aqui que chama atenção, mas é que a luz do evangelho, ele brilha mesmo em meio aos sofrimentos. E é essa esperança que Paulo quer levar até Timóteo. E ele dá esses exemplos para Timóteo, e de nenhuma forma ele tenta iludir a Timóteo, como às vezes nós fazemos quando queremos trazer alguém para Cristo. A gente quer iludir, dizendo que vem para Cristo porque sua vida vai melhorar. Você não tem emprego? Vem para Cristo, você vai conseguir um emprego. Você quer casar? Depois que você entrar para a igreja, você vai conseguir casar. Paulo aqui não está tentando iludir a Timóteo no seu início do seu ministério com promessas vazias que Deus não prometeu, com triunfalismos baratos. Paulo está deixando bem claro os desafios que ele encontraria, mas está mostrando para ele que o evangelho é muito mais glorioso do que qualquer esse sofrimento, que vale a pena passar por isso, pelo evangelho. Aqui Paulo não está preocupado em dizer para Timóteo o quanto é bom ser um líder, o quanto você é honrado por ser um líder, o quanto você recebe honrarias por ser líder. Mas não, ele está mostrando o quanto ele sofreu, o maior líder do cristianismo, terminando a sua vida numa masmorra, fria, abandonado, sozinho, tendo certeza da sua morte. E é isso que ele está passando para Timóteo. E a pergunta que ele faz para Timóteo, para nós, é esse evangelho que nós queremos, irmãos? É a glória eterna que nos promete? Ou nós estamos buscando um falso evangelho que promete facilidades e vitórias terrenas? Em nenhum momento a palavra de Deus nos ilude quanto a isso, mas nos diz que quanto mais fiéis ao evangelho, quanto mais nós nos posicionamos em favor do evangelho, mais retaliações nós iríamos sofrer. Não somente em países onde a perseguição física existe, mortes, torturas, como está acontecendo em diversos países, mas aqui no Brasil também acontece, irmãos.
Ainda que a perseguição física ainda não chegou, mas nós somos perseguidos moralmente, nós somos perseguidos com rejeição, nós somos perseguidos com difamações. Quanto mais nós nos posicionarmos, mais perseguidos nós iremos ser. E esse é o Evangelho, e é isso que Paulo está ensinando. E outro exemplo que nós podemos tirar e conclusão disso aqui, irmãos, que o que é maravilhoso nisso aqui não é a vida do apóstolo Paulo em si mesma, mas como Deus pode usar a vida de um homem falho e pecador para poder avançar o seu reino de Deus na terra. O que é mais maravilhoso na história da igreja não são os personagens em si mesmo, mas como Deus usa esses personagens, como Deus usa pessoas falhas, pessoas rancorosas, pessoas que eram assassinas como o apóstolo Paulo, pessoas que perseguiam a igreja de Deus e transformam um instrumento poderoso em suas mãos. Assim como Deus usou esses irmãos ao longo da história, Deus pode nos usar também, irmãos. E nós precisamos estar dispostos a guardar a nossa fé, a completar a nossa carreira e combater o bom combate, porque é glorioso o reino de Deus e o seu Evangelho. E que Deus possa, irmãos, nos abençoar e que nós possamos receber, como o versículo 22, o Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Que o Senhor preencha o nosso espírito e que a graça dele esteja em nossas vidas, irmãos, todos os dias. E que nós possamos sempre lembrar que não há mérito nenhum em nós, mas é tudo pela graça de Deus. E que o que importa é que o Evangelho seja proclamado através de nossas vidas. Essa é a mensagem dessa noite, que Deus nos abençoe.